Olá, professora Larissa Taide. Olha só, hoje nós vamos ter uma aula extremamente importante, tá? Porque vamos falar sobre um assunto que é muito recorrente em todos os processos seletivos do território nacional. Escuta bem, essa é uma aula imperdível, essa é uma aula para você assistir novamente, tá? Resolver exercícios e assistir novamente, porque de fato é uma aula sobre um conteúdo que cai muito para você, tá? Hoje nós vamos falar sobre os pronomes. Ok? Então, pega aí seu bloquinho de notas, deixa do lado, pega a caneta, pega a lapiseira, deixa do ladinho aí também, tá? Porque nós já estamos começando, tá? E vamos com tudo então, tá bom? Não se esqueça de anotar as suas dúvidas, tá? Para que, numa outra oportunidade, nós possamos, então, tirar. Combinado? Vamos lá. Olha, eu vou dividir com você, então, aqui a minha tela, tá? Para que você possa, então, acompanhar comigo, viu? A nossa aula sobre o assunto pronomes, ok? Então vamos lá. Olha, inicialmente eu quero dar para você uma visão geral, tá? Sobre o assunto, então, sobre o qual iremos falar na aula de hoje, tá bom? Então a primeira coisa que você realmente precisa saber, tá? Vamos crescer na vida? Vamos crescer, vamos crescer? Cresceu. Olha só. Então vamos deixar a Lara aqui agora. Ó, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa saber, né? Você precisa ter certeza disso aqui. É o seguinte: quando nós estamos estudando processo de formação de palavras, morfemas, tal, os pedaços da palavra e depois como ela se forma, né? Nós estamos realmente estudando a primeira parte da morfologia, tá? A gramática, ela tem duas partes na morfologia dela. A primeira são realmente os processos que constituem a palavra em si. Então, é o estudo da estrutura da palavra, que envolve os morfemas, tá? É o estudo dos processos de formação, que mostram como as palavras vão se formar, que processos são esses, né? Como que isso acontece hoje no dia a dia. Mas, uma vez que você estudou a forma como as palavras se formam, as partes que constituem essa palavra, agora é estudar as palavras em si. E na língua portuguesa, nós temos, então, uma divisão, tá? As palavras, elas foram divididas, né? Elas foram agrupadas, tá? Na verdade, em classes de palavras, em classes. Hoje, em português, nós temos 10 classes de palavras, tá? Dessas 10 classes de palavras, nós temos 4 classes de palavras que não vão variar. Ou seja, são 4 classes de palavras que sempre vão ficar do mesmo jeito, tá bom? Então, vou marcar aqui, vou pegar minha canetinha aqui rapidinho. Não, vou preferir meu marca-texto mesmo, né? Vou pegar vermelhinho hoje. Olha só, esse processo, não, eu quero meu marca-texto. Ó, o que acontece? Por que você tá amarelo? Vai. Olha só, então eu estava falando para você sobre você ter 4, nós temos 10 classes, nós temos 4 que nunca vão variar, elas sempre vão ficar do mesmo jeito. Que classes são elas? Nós costumamos chamar de um apelido, tá? Tem um apelidozinho, eu vou realmente precisar da outra cor. Que apelido é esse? É Cipa, ó, Cipa. Quem é Cipa? Cipa são as classes de palavras que não vão variar. Quem são elas, Lara? É conjunção, interjeição, preposição e advérbio, tá bom? Então é esse grupinho aqui, ó. Esse grupinho aqui, ó, que tá deste lado, tá? Vocês podem reparar, são 4 classes de palavras, eles formam a sigla CIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Elas sempre vão ficar do mesmo jeito. Você pode flexionar, você pode jogar todo mundo no plural, tá? Dentro de uma frase, você pode jogar todo mundo no feminino, todo mundo no masculino, que elas não vão sofrer nenhum tipo de variação. Elas sempre vão permanecer o quê? Invariáveis, ok? E aí, se nós temos 10 classes no total, né, eu tirei 4 que não vão variar, eu tenho 6 que vão variar. Eu tenho 6 que podem sofrer variações de tempo, de modo. Na verdade, tempo e modo, a classe que faz essa flexão é a classe dos verbos, né? Mas as demais podem sofrer outros tipos de flexão específicas. O verbo vai sofrer de tempo, de modo, né? Vai sofrer em pessoa, tá? O substantivo vai sofrer em gênero, vai sofrer em número, o adjetivo em gênero, em número, pronome em gênero, em número, em pessoa, tá? E assim sucessivamente. Então, por que elas são chamadas de classes de palavras variáveis? E elas também formam uma sigla, tá? Isso também é um macete sensacional, tá? Que eu tô passando aqui para você. Você vai ver como que esse macete vai te ajudar a resolver questões depois. É VASPAM. Quem é VASPAM? São todas as classes de palavras variáveis da língua portuguesa, tá? Então, tô falando de todas essas aqui, ó.
todas essas aqui, elas vão formar a minha sigla VASPAM. Então, é o verbo, é o substantivo, é o artigo, tá? É o pronome, olha lá, é o adjetivo e é o numeral. Combinado? Então, essas são classes de palavras variáveis, tá? E as do lado de cá, que formam a sigla CIPA, são as classes de palavras que não vão variar. Combinado? Beleza. Qual é o foco da nossa aula de hoje? É um dos conteúdos mais cobrados de todos os tempos. Pronome. Tá bom? Então, nós vamos estudar o que é o pronome, como que o pronome funciona, por que ele é tão importante, por que ele cai demais. Combinado? Estão preparados aí? Vamos lá, então, a nossa aula de pronome. Olha só. Na verdade, eu gosto de começar dizendo para o aluno, mostrando para o aluno que o pronome é muito importante. Por que o pronome é muito importante? Porque quando você escreve um texto, quando você produz um texto oral, quando você escreve um texto, você está produzindo um texto escrito, o tempo inteiro, nós ficamos evitando repetir a mesma palavra, porque acaba que o texto se torna cansativo, se torna enfadonho. Então, para você evitar essa repetição, você utiliza várias estratégias, tá? Algumas estratégias são ligadas ao que nós chamamos de coesão referencial, tá? Coesão por referenciação. Outras estratégias nós usamos coesão por sequenciação, tá? E dentro disso, nós utilizamos também muito os pronomes. Os pronomes, eles são elementos que funcionam demais para evitar repetições desnecessárias. Mas não só para isso, tá? Então, o que é pronome? Pronome é basicamente uma classe de palavras que ou ele vai estar ao lado de um substantivo ou ele vai estar substituindo um substantivo. Então, basicamente, é isso que ele vai fazer, tá? Ou ele vai estar ao lado de um substantivo ou ele vai estar no lugar desse mesmo substantivo. Exemplo. Olha só, vamos ao conceito, então. É a palavra, exemplo conceitual, tá? É a palavra que pronome vai acompanhar ou vai substituir o substantivo a que ele se refere, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso, Lara? As pessoas do discurso são sempre três, tá? Primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem se fala e terceira pessoa sobre quem se fala, ok? Basicamente é isso, tá? Ou mesmo o pronome pode ser usado para situar essas pessoas dentro de uma lógica de espaço e dentro de uma lógica de tempo, tá? Então, dentro do seu contexto aí, você vai usar o pronome, muitas vezes, para situar onde é que está cada um dentro de um espaço, dentro de um tempo. Nós também usamos um tipo de pronome específico, tá? Que vai acabar sendo muito eficaz para fazer esse tipo, né, de determinação, tá? De espaço, de tempo, se é presente, se é passado, se um objeto está próximo, se o objeto está distante, tá? Então, o pronome, ele é uma classe de palavras extremamente usada, por isso que ela cai muito, porque nós acabamos produzindo o tempo todo, nos nossos contextos linguísticos, muitos usos, e por isso ele é tão cobrado, ok? Então, vamos lá. Olha, os pronomes, então, pelo que eu falei com você, e eu vou dizer um negócio, ó, isso aqui é uma coisa super simples, isso aqui é uma das coisas que mais cai em pronome, tá? Essa primeira parte que eu vou falar para você aqui, que é o que nós chamamos de natureza do pronome. O pronome, ele pode ter duas naturezas, tá? Ou ele é de natureza substantivo, e aí ele vai ser chamado de pronome substantivo, ou ele é de natureza adjetiva, e aí ele é chamado de pronome adjetivo, tá bom? Então, meus pronomes podem ser pronomes substantivos, ó, e os meus pronomes podem ser pronomes adjetivos, tá? Isso é o que nós chamamos de natureza, é como ele se comporta dentro da oração. O que é um pronome substantivo? É um pronome que ele consegue substituir o substantivo. Então, é por isso que a gente chama esse pronome de pronome substantivo. Ele é capaz de substituir um substantivo. Exemplo. Eu digo para você assim, gente, Maria, ela foi comigo à festa do Encontro de Jovens, tá? Aí, depois que eu falei Maria foi comigo à festa do Encontro de Jovens, eu viro para você e falo assim, ó, ela era a mais animada. Esse ela aqui, ó, ele é uma palavra, tá? Ele é um pronome que está substituindo um substantivo, que no caso é Maria. Tá? Eu poderia ter falado, Maria foi comigo à festa do Encontro de Jovens, Maria era a mais animada. Mas repare que no dia a dia, na nossa fala com o pessoal, nós não falamos assim, tá? A gente fala, Maria foi comigo à festa, ela era a mais animada. Nós mesmos já fazemos isso, tá? Naturalmente. Facilita
realmente o desenrolar, a fluidez do texto falado, facilita também a fluidez do texto escrito, tá? Então, nós usamos muito isso. A natureza do pronome aqui é substantiva. Por quê? Porque ele é capaz de substituir um substantivo anteriormente citado. Combinado? Outra situação que pode acontecer é que o pronome ele pode ter natureza adjetiva. É quando ele está ao lado de um substantivo. Ou seja, ele não acompanha o substantivo, mas ele é capaz de... ele não substitui o substantivo, mas ele é capaz de acompanhar esse substantivo. Exemplo, eu tenho aqui, ó, minha bicicleta quebrou, tá? Como o substantivo é uma palavra que nomeia os seres, eu sei que bicicleta é o meu substantivo, é o ser que eu tenho aqui, tá? Só que eu preciso dizer que essa bicicleta é a minha. Então, eu uso um pronome, tá? Esse pronome está ao lado do substantivo, portanto, esse pronome é chamado pronome adjetivo. Ok? Uma dúvida muito comum. Os alunos vão virar e falar assim, Clara, peraí, mas ela, você falou que ele é um pronome substantivo. Por que isso aqui não é um pronome pessoal do caso reto? Ele é um pronome pessoal do caso reto, sim. Tá? Ele é um pronome pessoal do caso reto. Mas eu estou dizendo para você que esse pronome pessoal do caso reto, ela, dentro dessa oração, tem uma natureza substantiva. É capaz de substituir o substantivo a que ele está se referindo, tá? Para evitar repetições desnecessárias. No caso dos pronomes adjetivos, tá? O que eles fazem? Eles não são capazes de substituir. Tá? Eles não vão fazer essa substituição. Na verdade, capazes eles são. A construção da oração é que não permitiu isso aí. Então, eles acabam ficando ao lado de um substantivo, tá? Então, claro que a palavra minha, nós sabemos que é um pronome possessivo. Todo mundo sabe que minha é pronome possessivo, mas a natureza, a forma como ele está se comportando dentro dessa oração é uma natureza adjetiva, ok? Para ficar muito fácil, eu grifei aqui para vocês, ó. Eu deixei grifadinho aqui para você. Olha só, substantivo, pronome substantivo substitui o substantivo. Pronome adjetivo é um pronome que acompanha o substantivo, tá? Então, subis com subis e a com a, tá bom? Então, fazendo a nossa relaçãozinha mnemônica aí, também vai nos ajudar a lembrar disso aí depois, combinado? Ok, então segue. Olha só, classificação dos pronomes. Lara, por que isso é importante, tá? Por que eu preciso classificar pronomes? Porque, na verdade, os pronomes, eles podem ser de vários tipos, tá? Eu tenho vários tipos de pronome e eu quero mostrar para você quais são esses tipos de pronome. Antes disso, eu vou mostrar para você um pronome ou mais de um em funcionamento, tá? Então, olha só, acompanha comigo essa tirinha aqui muito famosa do Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele tem aí a tirinha das cobras, todo mundo conhece, né? E tá aqui. Vamos massacrá-los, vamos arrasar eles, vamos! Mas antes, vamos acertar o pronome, né? Porque quando ele fala vamos massacrá-los, né? Aqui ele acerta. Vamos arrasar eles, aí aqui ele já usou o pronome numa outra posição. Depois a gente vai voltar isso aqui, você vai ver por que está incorreto, tá? Mas antes, vamos acertar o pronome, ele está se referindo exatamente a esse pronome aqui, ó, que realmente foi empregado incorretamente, tá? Deixa eu marcar de outra cor aqui, ó, só para você saber, né? Que realmente eu estou me referindo, tá? A este pronome aqui, combinado? Então, depois a gente volta aí para você ver o que foi que aconteceu, tá? Então, nós temos basicamente 6 tipos de pronome em língua portuguesa, tá? Eu posso classificar o pronome de 6 maneiras diferentes. Quais são elas? Meu pronome pode ser um pronome pessoal, meu pronome pode ser um pronome possessivo, ele pode ser pronome demonstrativo, ele pode ser pronome relativo, ele pode ser pronome indefinido e ele pode ser pronome interrogativo, tá? Olha, basicamente, eu já vou adiantar para você aqui, que existem pronomes que a gente vai estudar separadinho, tá? Que normalmente, na parte da aula que eu estou falando deles, eu normalmente vou me alongar mais, eu vou entrar com mais detalhes, com maior riqueza de detalhes, exatamente porque eles caem mais, tá bom? Então, já vou deixar você consciente disso aqui. Quem são esses pronomes? Ó, um deles é o primeiro que eu vou começar hoje, tá? Hoje eu só falo para você de pronome pessoal. Cai demais. O outro pronome que também é caido é o pronome demonstrativo. Esse aqui também é caido. E o terceiro que mais cai é o pronome relativo. Aí aqui é um absurdo o que esse cara cai, tá? Então, assim, eu vou falar de todos os pronomes para vocês, tá? Porém, naquelas aulas em que eu estiver enfocando pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome relativo, você vai perceber que eu vou acabar falando mais deles, entrando com mais detalhe, mostrando mais exceção, mostrando mais exemplos, exatamente porque são casos que são mais abordados.
ok? A nossa aula de hoje, então, o foco dela é pronome pessoal. Combinado? Então, vamos lá, que para mim, é o mais cobrado, tá? Então, vamos lá. Pronomes pessoais. Olha só. Quando eu falo de pronome pessoal, o que você precisa entender? Olha, falou de pronome pessoal, o que você tem que entender é o seguinte: eu estou usando um pronome que vai indicar as pessoas do discurso. Lá, eu não entendo o que é pessoa e não entendo o que é discurso. Discurso é a situação comunicativa. Quando eu falar de discurso, é uma situação de diálogo ali, é uma situação comunicativa. Pessoas são aqueles que estão envolvidos no processo de situação comunicativa. Aqueles que estão participando daquela situação comunicativa é que são realmente as pessoas do discurso. São as pessoas envolvidas no diálogo, na conversa, na situação ali comunicativa que se apresenta. Tá bom? Eu tenho 3 possibilidades de pessoas para participarem do meu discurso, tá? É o que nós chamamos de primeira pessoa, é a pessoa que fala, ou seja, a primeira pessoa é o falante, também chamado de locutor, tá? A segunda pessoa indica a pessoa com quem se fala. Se é a pessoa com quem se fala, a segunda pessoa é o meu ouvinte, tá? A segunda pessoa é o meu ouvinte, combinado? Ou o meu, eu também posso falar que o meu ouvinte seja o meu receptor, tá? E a terceira pessoa é sobre quem se fala, é de quem se fala. Então, na verdade, é o assunto, tá? A terceira pessoa é o assunto. Basicamente, a primeira pessoa é o falante, a segunda pessoa é o ouvinte, a terceira pessoa é o assunto envolvido naquela situação comunicativa ali. Combinado? Nem sempre a terceira pessoa, tá? Nem sempre a terceira pessoa vai ser, para você, vai sempre participar daquela situação ali, né, professora? Eu nem sempre vou ver 2 pessoas falando sobre uma outra pessoa, não é isso, professora? Não, não é bem isso. Tá? Quando a gente fala que indica a pessoa de quem se fala, é sobre quem se fala, né? Nem sempre essa situação vai acontecer desta maneira, tá? Muitas vezes eu sou a locutora, existe um ouvinte, nós vamos estar falando, por exemplo, sobre sociologia, tá bom? Então, vocês vão entender direitinho como é que esse processo vai acontecer. Então, vamos lá. Vou mostrar para você, porque é muito ruim esse negócio de você falar de uma pessoa, falar de alguma coisa, e você não saber quem é, né? Igual você contar uma fofoca, né? Assim, sobre alguém que realmente você não conhece, ou alguém está te contando, nossa, tem que te contar, babado, é pesado, mas é pesado que eu tenho que te contar. Você nem conhece a pessoa, que para você não tem o menor sentido. Então, olha só, vamos saber de quem é que nós estamos falando, tá? Quando eu falar para você de pronome pessoal, eu estou falando de quê? Eu estou falando de um pronome que ele pode ser pronome pessoal reto, tá? Só vou trocar, porque aqui agora eu preciso de caneta, tá? Eu quero uma canetinha vermelha. Cadê você, bebê? Isso, olha aqui. Então, quando eu falar para você de pronomes pessoais retos, tá? Eu estou falando ainda de pronome pessoal. Eu ainda estou dentro de pronome pessoal. Quando eu falar de pronome pessoal oblíquo, eu ainda estou dentro de pronome pessoal. Então, veja bem. Falei para você de pronome pessoal, tá? Eu vou envolver pronomes pessoais retos, que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Então, toda vez que eu falar de pronome pessoal, no caso reto, eu estou falando de eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? E ela ou elas, tá? Então, pronome pessoal, no caso reto, basicamente é isso aí. O que muita gente, para que muita gente não se atenta? Olha, quando eu falo que eu tenho 3 pessoas, você não pode se esquecer de que essas 3 pessoas podem ser no singular e que essas 3 pessoas, primeira, segunda e terceira, elas podem ser da forma de plural, tá? Então, eu posso ter pessoas do singular e posso também ter pessoas do plural, ok? Então, pessoas do singular, eu, tu, ele ou ela. Pessoas do plural, nós, vós, eles ou elas. Isso quando eu estou falando de pronome pessoal do caso reto, tá bom? Quando eu falo de pronomes pessoais oblíquos, esses pronomes vocês vão reparar que eles são pronomes que correspondem aos pronomes pessoais do caso reto. Eles são correspondentes. Então, por exemplo, ó, veja bem, repare que os pronomes átonos, pronomes pessoais oblíquos, eles ainda podem ter uma outra classificação, mas eu vou falar disso para vocês depois, tá? Eles sempre têm um correspondente. Então, por exemplo, pronome pessoal reto, eu tenho o pronome pessoal oblíquo, que se refere à primeira pessoa do singular, que é o pronome me. Ok? E também tem o pronome oblíquo tônico, que seria mim e comigo, tá? Então, assim, tudo que for primeira pessoa do singular tem que estar nessa primeira listinha aqui. Tem que estar nessa primeira linha aqui, tá? Falei para você de segunda pessoa do singular. Eu quero pronomes pessoais do caso reto. Só pode ser tu. Só pode ser tu.
Mas se eu falar para você, eu quero pronomes pessoais de segunda pessoa do singular, eu falei, eu quero pronome pessoal e quero de segunda pessoa do singular, eu posso estar falando de tu, que é um pronome reto, tá? É um pronome do caso reto, mas eu também posso estar falando de te, eu posso estar falando de ti e de contigo, tá? Vocês vão reparar que os pronomes tônicos, eles são pronomes que eles têm a letra I, ou então eles têm acento, ou então eles têm preposição com, tá? Ou então eles têm as duas coisas, viu? Duas dessas coisas aí. Então, repara, se eu falar, eu quero o pronome pessoal da terceira pessoa, envolve toda essa equipe aqui, ó. Pronome pessoal de terceira pessoa envolve todo mundo aqui, tá? Ele ou ela são pronomes do caso reto, pessoais. O, a, lhe e si são pronomes pessoais também de terceira pessoa, só que são oblíquos. A ele, no caso você vai pensar que é assim, ó, a ele, a ela, si e consigo também são pronomes pessoais, mas são pronomes oblíquos de outro tipo, tá? Se eu falar para você, eu quero primeira pessoa do plural, fala para mim todos os pronomes pessoais que você conhece. Eu quero todo o pronome pessoal que você conhece, mas eu quero todos eles sem nenhuma exceção. O que você vai falar? Você vai falar os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos, tá? O reto, você sempre vai fechar nisso aqui, ó. Toda vez que falar para você, nossa, esse traço ficou lindo. Toda vez que falar para você que é um pronome reto, você sabe que tem que estar nessa listinha eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá bom? Então, ó, no caso de você ter primeira pessoa do plural, se ele falar, eu quero um pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do plural, nós. Eu quero um pronome reto, segunda pessoa do plural, vós. Eu quero um pronome reto, terceira pessoa do plural, eles ou elas. Agora, eu quero um pronome pessoal de primeira pessoa do plural. Você tem que falar nós, você tem que falar nos, você tem que falar nós e conosco, tá? Ah, eu quero pronomes pessoais de segunda pessoa do plural. Você vai ter que falar vós, vos, vós de novo e convosco, tá? Se falar para você, eu quero terceira pessoa do plural, todos os pronomes pessoais que existem, você vai falar eles, elas, ou a, os, as, lhes, tá? A eles, aqui ó, a eles, a elas, se e consigo, tá bom? Ah, professora, então agora eu entendi. Tudo isso é pronome pessoal. Exatamente. Tudo isso que eu falei para você é pronome pessoal. Tudo, tá? Agora, os pronomes pessoais, eles podem ser divididos em pronomes pessoais retos e em pronomes pessoais oblíquos, tá? É importante saber a diferença? Sim, a gente vai começar a estudar isso agora, tá? Por que isso é extremamente importante? Você saber o que é um pronome reto, tá? Você saber o que é um pronome oblíquo, por que é de extrema importância isso aí. Olha só. Os pronomes pessoais do caso reto, tá? Volta meu marca-texto. Ai, gente, eu escrevo o tempo todo mesmo, tá? Olha só, vamos lá. Os pronomes pessoais retos, eles são pronomes que atuam, presta atenção, ó. Falou para você de pronome pessoal, caso reto, é pronome que tem participação, tem funcionamento na oração como um sujeito, tá? Então, nasceu um pronome hoje lá no hospital. Ô, Gracinha, nasceu. Como é que ele é? Ah, ele é um pronome pessoal do caso reto. Vai ser sujeito na vida, hein? Todo mundo já sabe. É pronome pessoal do caso reto. Vai funcionar como sujeito na vida, tá bom? Como sujeito de oração. Vai ser aquele que pratica ação, vai ser aquele que sofre ação, tá? Mas vai ser sujeito dentro da oração. Basicamente é isso que o pronome reto faz. Agora, em algumas situações, eles podem funcionar. Então, o certo, na verdade, não é o correto, o esperado, tá? O esperado é que um pronome reto funcione como sujeito de uma oração. Pode acontecer de um pronome reto trair sua confiança. Não é normal, mas pode acontecer. Tá? E aí ele vai funcionar como predicativo do sujeito, tá? Ele vai trazer uma característica do sujeito a que se refere. Ou seja, ao invés de ser o sujeito, ele vai ser, na verdade, uma característica sobre o sujeito a que você se refere. Vou logo contar para você quem são os traidores, tá? Olha, aqui não está a nossa listinha de pronome pessoal do caso reto? Então, ó, anota aí. Os pronomes eu e tu, eles jamais, presta atenção no que eu estou falando para você, ó. Eles jamais irão trair a sua confiança. Toda vez que os pronomes eu e tu aparecerem para você, eles serão sujeito dentro das orações. Sempre. Isso não vai mudar, tá? Agora, apareceu para você esses bonitinhos aqui, ó. Apareceram esses demais pronomes pessoais no caso reto, você vai ficar esperto, tá? Você vai ficar esperto, porque realmente eles vão poder aparecer com outras
com outras conotações, tá? Na verdade, quando é que eles traem sua confiança? Basicamente, vai acontecer isso aqui, ó. Quer ver? Vou pegar aqui a canetinha só para mostrar para você o que é que acontece. Acontece isso aqui, basicamente. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele e ela, eles são pronomes pessoais do caso reto. Mas se aparecer de eles serem preposicionados, aparecerem na oração como a ele e a ela, eles automaticamente deixam de ser pronomes retos, tá? Eles passam a ser pronomes públicos tônicos, porque só os tônicos têm preposição. Mesma situação acontece com nós, com vós, com a eles e a elas, tá? Se em alguma oração você precisar dizer a nós, acabou. Ele deixou de ser reto na hora, ele passa a exercer outra função sintática, ok? Mesma situação vai acontecer com a vós, tá? Se ele tiver assim, normalmente ele funciona como pronome sujeito, ele é reto e funciona como sujeito, mas normalmente quando ele aparece preposicionado, ele é um pronome tônico. Mesma situação vai acontecer com eles e elas. Assim, eles tendem a ser, eles são pronomes retos, eles são pronomes retos sem preposição. Se você colocar preposição, eles passam a ser pronomes oblíquos tônicos, tá? E aí eles têm possibilidade de exercerem outras funções sintáticas na oração. Então, veja bem, nasceu o pronome pessoal do caso reto, o que você imagina? Ó, 90% de chance de serem o quê? Sujeito na oração, 90%. O eu e o tu sempre serão sujeito da minha oração. Os outros, eles realmente, eu vou ter que analisar dentro do contexto, porque eles podem aparecer preposicionados, ou mesmo podem aparecer sem preposição, aí que está a notícia ruim. Pode aparecer com preposição, e nessa hora é ótimo, porque você bate o olho e já sabe que não é pronome reto, mas eles podem aparecer em outras funções, a não serem sujeito, sem o uso de preposição. É aí que é o problema, tá? Mas, enfim, vamos aprender como é que a gente mexe com isso aí, tá? Então, vamos lá. Eu li o livro. Quem está praticando a ação de ler o livro? Sou eu. Eu sou um pronome pessoal do caso reto, estou na posição do sujeito. Tudo certo no Maracanã, tá? Tu leste o livro. Eu tenho um pronome pessoal. No caso reto, quem está praticando a ação de ler o livro? Tu. Funcionando como sujeito. Tá tudo certo. O certo é isso. O esperado é isso. Ele leu o livro. Eu tenho um pronome pessoal no caso reto. Quem lê o livro? Ele, desempenhando a função do sujeito. Isso aqui, ó, é o esperado, tá? 90% dos casos, realmente, os pronomes pessoais do caso reto vão funcionar como sujeito da oração. Mas essa situação que eu coloquei para vocês aqui abaixo, ó, esses exemplos, tá? Que eu coloquei para você, eu quero bastante atenção nesses exemplos aqui agora. Por quê? Porque realmente pode, não quero vermelho, pode acontecer de eles funcionarem como predicativo do sujeito. Então, veja bem, exceto eu e tu, tá? Eu e tu não traz sua confiança, viu? Esses dois aqui, ó, são seus homens de confiança, tá? Sempre vão funcionar como sujeito. Os outros é que realmente podem mudar. Então, eu vou colocar para vocês a pior situação, tá? Em que você vai ter pronome pessoal do caso reto, viu? E esses pronomes pessoais do caso reto não vão funcionar como sujeito. Eles vão funcionar como predicativo. Vocês vão ver que eles vão falar alguma coisa sobre o sujeito da oração, que é isso que é a função de predicativo. Então, repara, as escolhidas, fomos nós. Eu tenho aqui o verbo fomos, né? Eu tenho o sujeito as escolhidas, e, na verdade, a palavra nós, ela é centrando para esclarecer, para trazer na verdade, um esclarecimento, para falar sobre as escolhidas. Na verdade, eu estou trazendo um esclarecimento, né? Eu estou trazendo aqui uma caracterização de quem são essas escolhidas. Então, as escolhidas é o meu sujeito, tá? Fomos é o verbo ser, é o verbo de ligação. Isso aqui, ó, que eu vou colocar para você agora, ó, você pode esperar, tá? Você vai mexer muito com isso aqui, ó. Toda vez que você tiver sujeito, tá? Esse sujeito estiver ao lado de um verbo de ligação, como é o que está acontecendo aqui, ó, você já pode esperar, tá? Uma estrutura a que nós damos o nome de quê? De predicativo do sujeito. Porque esse predicativo, ele sempre vai trazer uma informação sobre o sujeito. Exemplo, vamos lá, de novo, ó, eu falo para você assim, as escolhidas fostes vós, né? Então, quando eu falei as escolhidas fostes vós, as escolhidas continua sendo, aqui, ó, ela continua sendo o meu sujeito, fostes é meu verbo de ligação, então tá vendo, ó, sujeito, tá? Fostes é verbo de ligação, o que eu tô esperando? Um predicativo do sujeito aparecer, e de fato ele vem, é a palavrinha vós. É um pronome pessoal no caso reto, mas não está na posição do sujeito. Está aqui, na verdade, falando algo sobre o sujeito, então é predicativo do sujeito.
tá? Mesma situação. As escolhidas é o meu sujeito, foram é o meu VL, é meu verbo de ligação, tá? E elas é o meu pronome que está falando algo sobre o meu sujeito. Portanto, é um pronome pessoal. Vocês têm 3 pronomes pessoais aqui, ó, que estão funcionando como predicativo do sujeito, seguindo esse esqueminha aqui, ó. Sujeito mais verbo de ligação, predicativo do sujeito. Ou seja, uma expressão que fala algo sobre o sujeito, ou para explicar, ou para esclarecer, ou para caracterizar. Combinado? Então, isso aqui é muito importante que você entenda, porque isso aqui realmente, como eu falei, é algo que cai muito. Tá? Continuando aqui, eu tenho os pronomes pessoais oblíquos átonos. Então, eu já sei quais são os pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? E agora eu vou falar para vocês dos pronomes pessoais oblíquos. Pronomes pessoais oblíquos são aqueles que não vão funcionar como sujeito. Eles vão desempenhar outras funções dentro da oração, tá? Esses pronomes oblíquos, então, eu já sei que não são aqueles que funcionam como sujeito. Quem funciona como sujeito é reto, tá? Ou como predicativo em algumas situações. Pronome oblíquo, não. Pronome oblíquo, ele vai funcionar como... Eu vou saber aqui agora. Pronome oblíquo, na verdade, ele tem um comportamento de complemento. Falou para você que é pronome oblíquo, ele vai se comportar normalmente como complemento, tá? Falou para você que é pronome oblíquo átono, aí você já sabe que ele tem uma chance de ser objeto direto e objeto indireto gigantes. Exatamente, porque como eles são átomos, como eles são fracos, eles não são precedidos de preposição. Só que aí entra outro detalhe, eles são fracos, eles não são precedidos de preposição, tudo que é átomo é fraco, tá? Então isso faz deles pronomes que têm uma dependência em relação ao verbo. Pronomes oblíquos átomos são pronomes que vão aparecer associados a verbos, tá? Eles acabam tendo uma dependência em relação ao processo verbal. Então você vai vê-los sempre relacionados a verbos. Quando eles fazem isso, eles acabam funcionando como complemento verbal. Complemento verbal, em outras palavras, nós chamamos de objetos, tá? Esses objetos, tá? Quando eu falo de pronome oblíquo átono, eu estou falando de objetos que são objetos diretos, né, professora? Porque eles não têm preposição. É aí que entra um grande detalhe. Veja bem, os pronomes pessoais oblíquos átonos, eles nunca são precedidos de preposição. Gente, olha por que essa matéria cai do tanto que ela cai. Presta bem atenção ao que eu vou te falar, tá? Por que esses pronomes caem o tanto que eles caem? Olha só. Eu tenho pronomes pessoais oblíquos átomos? Tenho. Eu tenho uma certeza na minha vida. Eles não funcionam como sujeito nem como predicativo do sujeito, tá? Esses pronomes, eles funcionam como objetos, ok? Falei que é um pronome átono, falei que ele é fraco, tá? Eles são pronomes que não são precedidos de preposição. Eles não têm preposição. E eles vão funcionar como objetos, porque eles sempre vão estar ligados a verbos. Eles são pronomes fracos, eles têm que se apoiar no verbo para terem sentido na oração. Só que, apesar de aparecerem sempre sem preposição, eles são pronomes que não têm preposição, tá? Eles podem funcionar como objetos diretos, que são objetos não preposicionados, e, incrivelmente, eles podem funcionar como objetos indiretos. Gente, isso aqui faz o pessoal pirar. Presta atenção. Olha só, pronome oblíquo. Quando eu falo para você com pronome oblíquo átono, eu estou falando que ele não tem preposição, mas eu estou te dizendo que eles são pronomes capazes de exercerem funções de objeto direto e de objeto indireto numa oração, tá? Então, repara. Eu comprei numa loja no centro da cidade. Eu comprei. Eu é um pronome reto na posição do sujeito, tudo esperado. Eu comprei, quem compra, compra algo, esse verbo é um verbo transitivo direto. Eu comprei o quê? Eu comprei o livro, por exemplo. Ao invés de falar o livro, eu digo eu comprei o. Então, esse o está, na verdade, substituindo a expressão o livro, né? Ele, inclusive, é um pronome substantivo também, ele está substituindo o substantivo, tá? Mas ele é um pronome oblíquo átono. Ó, quais são os pronomes oblíquos átomos? Olha aí, são pronomes oblíquos átomos. Me, te, se, nos, vos, oa, os, as e lhes, tá? Então, esses são os pronomes oblíquos átomos aí. Então, veja bem, quando eu falo eu comprei o livro, eu digo eu comprei o. Tá? Então, se o verbo é transitivo direto, esse o funciona como objeto direto. Tá aqui, ó. Tá? Tava previsto, tá tudo certo. Não tem preposição, tem que ser objeto direto mesmo, ok? Meu pai não a viu em lugar nenhum. Meu pai não a viu. Meu pai é o sujeito da oração, beleza. Vê, quem vê algo, vê alguém. Esse verbo é transitivo direto, tá? Então, não viu quem? Mirelle.
Mirelle aqui está representado pelo pronome a, que está completando o verbo, e está funcionando como objeto direto. Tudo certo, tá? E aí, existe uma regrinha que diz o seguinte: quando eu tenho os pronomes o, a e os pronomes os e as, esses pronomes aqui, eles vão funcionar como objetos diretos, tá? Então, os pronomes o, a, os, as funcionam realmente como objetos diretos, tá? E existe outra lenda que diz que os pronomes lhe e lhes, eles são pronomes que normalmente funcionam como objetos indiretos. Mas olha só, a palavra é normalmente, nem sempre eles serão objetos indiretos. Ok? Nem sempre. Então, vamos lá. O de 99,9%, tá? Ó, o diretor ligou-lhe, mas ele não atendeu, tá? O diretor ligou-lhe, mas ele não atendeu. Então, olha só. O diretor ligou. Quem liga, liga para alguém. Quem liga, liga para alguém. Então, você fala assim, o diretor ligou para ele. Que ninguém vai falar assim, o diretor ligou ele, né? Então, aqui, gente, o que acontece? O verbo, ele também é um verbo transitivo. Só que ele é um verbo transitivo o quê? Indireto, tá? Então, se o diretor ligou para ele, esse lhe tem que fazer o papel de objeto o quê? Indireto, ó. Ele tem que fazer aqui o papel de objeto indireto. E muita gente vai achar que ele é um objeto direto. O diretor ligou-lhe. Se ele é um pronome ubiquátono, ele é um pronome sem preposição, né? Então, ele é um objeto direto. Não, mas o diretor ligou para ele. Então, se ligou para ele, é aí um objeto indireto, porque o lhe está fazendo o papel de para ele, tá? Portanto, preposicionado. A professora não lhes deu chance. A professora é o sujeito da minha oração, não deu chance. A professora não deu. O que ela não deu? Ela não deu chance, objeto direto. Mas ela não deu chance a quem? A eles. A eles. Tá vendo que aparece uma preposição? Ô, professora, mas essa preposição está implícita. Aqui em cima teve a preposição implícita, que foi a preposição implícita para, ó, ligou para ele, tá vendo? Ó? E aqui você tem uma preposição implícita, que é a preposição a, ligou, ela deu o quê? Chance a quem? A eles. Tem preposição implícita? Tem, vale, tá? Esse objeto é direto, mas o lhes é objeto que é indireto, está funcionando como objeto indireto. Combinado? Então, bastante atenção. Eu sei que eu tenho pronomes pessoais oblíquos átonos, tá? O que normalmente vai aparecer para você aí nos livros? Ó, os pronomes o, a, os, as, esses dois aqui, ó, eles são pronomes que funcionam como objetos diretos. Isso é verdade, tá? Os pronomes lhe e lhes, eles são pronomes que funcionam normalmente como objetos indiretos, né? Indiretos. Agora tá sobrando uma galera aqui, ó. Olha o tanto de pronome oblíquo que ainda tá sobrando aqui, ó. Tá sobrando aqui pronome oblíquo me, pronome oblíquo te, tá? Tá sobrando pronome oblíquo se, tá sobrando nos, tá sobrando vos, tá sobrando esse se aqui, ó. E esses três, será que eles têm entre eles algum tipo, né? Algum tipo de correlação? Olha só. Porque o a, os as, a gente acabou de ver, ó. O a, os as são objetos o quê? Diretos. Lhe e lhes são objetos o quê? Indiretos. E essa galera, ó. Me, te, se, nos, vos e se. E esses aqui? Esses aqui, o que eles podem ser? Eles tanto podem funcionar como objetos diretos, como eles podem funcionar como objetos indiretos. Aí vai depender do verbo que você utilizar, tá? Então, pronome ubiquátono, resumindo, o a, os as, sempre diretos. Lhes, 99% indiretos. E os que sobram podem ser diretos e indiretos. Isso que eu falei para você que agora, de azul, ó, isso é diferenciado. Porque você vai estudar só o a, os as e lhes e não estudam os demais. Tá bom? Então, vamos lá. Pronomes pessoais oblíquos tônicos. Olha só. Lara, o que é um pronome pessoal oblíquo tônico? A própria palavra já diz, né? Se ele é tônico, ele tem tonicidade, ele tem força. O pronome que tem força, você pode reparar. Ou ele vai ter a letra I, ou ele tem acento, ou ele tem preposição. Ó, pronome mim. Repara, ó. Pronome mim tem o quê? Tem a letra I. Pronome comigo, tem a letra I. Pronome ti, tem a letra I. Contigo, além de ter a letra I, tem preposição com. A ele, preposição. A ela, preposição. Se, tem I. Consigo, tem preposição e tem I. Nós, tem acento. Conosco, tem preposição. Vós, tem acento. Convosco, tem preposição. A eles, tem preposição. A elas, tem preposição. Se,
Tem I. Tem I também. Então, o que eu quero falar para você? Eu quero mostrar para você que esses pronomes tônicos, eles são pronomes fortes e que eles vão atuar dentro das orações, os pronomes tônicos, né? Eles vão atuar devido à tonicidade deles, né? Vocês vão reparar que eles vão funcionar como, basicamente, tá? Como eles sempre são precedidos de preposição, tá? Basicamente, eles vão funcionar como objetos do quê? Indiretos, porque eles são precedidos de preposição. Né? Algumas situações vão acontecer de você ter esses pronomes funcionando como adjunto adverbial, por exemplo, ou em alguma situação específica como um complemento nominal, tá? Mas normalmente eles vão funcionar como objetos indiretos. Exemplo, você comprou a blusa para mim? Olha só, eu tenho aqui o sujeito da oração, o sujeito é você, comprar é um verbo, tá? Quem compra, compra algo para alguém. Você comprou o quê? A blusa, objeto direto. Para quem? Para mim, tá vendo que é objeto direto? O para mim, o para está precedido de preposição. Então, eu tenho um objeto direto, ok? Você sabe que eu gosto de ti. Você aqui é o meu sujeito, tá? Quem sabe, sabe algo, né? Você sabe o que é que eu gosto de ti. Toda essa oração aqui, ó, está completando o sentido do verbo saber, tá? Agora, eu tenho outro verbo dentro da oração. Eu tenho o verbo gostar. Esse verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de algo. Esse verbo é um verbo transitivo indireto, tá? Quem gosta, gosta de algo. Gosta de quê? Tem preposição? Tem. Objeto indireto. Repara, o verbo saber é objeto direto. Que eu gosto de ti é uma oração, é um objeto em forma de oração que completa o verbo saber. Dentro dessa oração, que é o objeto de saber, eu tenho o verbo gostar. E ele é um verbo transitivo indireto. Eu gosto de quem? De ti, objeto indireto. Claro, mas você fica passando uns termos muito bombados pra gente. Claro, claro, eu estou passando no nível de vocês, tá? Sempre anotando o que você não entender. Amanhã vou ao cinema contigo. Isso aqui já é uma exceçãozinha. Amanhã, adjunto adverbial de tempo. Vou ao cinema, adjunto adverbial de lugar. Com quem? Contigo. No caso, contigo está se ligando ao verbo para, assim como amanhã e como ao cinema, acrescentar uma circunstância. Então, contigo é adjunto adverbial de quê? Companhia. Ok? Beleza. Vamos, então, aqui agora a um caso especial, tá? Quero mostrar para vocês uma situação específica aqui, que é um caso do verbo assistir. Olha só. Assistir ao filme de ação. O verbo é assistir, né? O verbo assistir... Só um minutinho aqui. O verbo assistir, só para mostrar para vocês aqui, ó. Estou aqui em assistir, tá, beleza. Cadê? Só para mostrar para você que isso aqui que eu estou passando é uma exceçãozinha, tá? Isso aqui que eu estou passando é uma exceção. Então, vamos lá, tá certo. É isso mesmo que eu queria mostrar, tá? Só abrir essa tela aqui. Assisti ao filme de ação ontem, tá? Só um momentinho aqui. Deixa ela abrir aqui para mim. O formato que estava. É porque tá abrindo essa caixinha de diálogo aqui. E ela está me atrapalhando, tá? Deixa eu voltar para lá. Vamos lá. Vamos, porque aqui eu consigo explicar tranquilamente, mas eu não vou só fechar isso aqui, fechar aqui, tá? Porque ele pode acabar me atrapalhando. Então, vamos lá. Aqui eu fecho. Aí, prontinho. Legal, vamos lá. Como eu estava falando para você, então, né? Filme de ação ontem, né? Então, quando eu coloco para você que eu assisti ao filme de ação ontem, eu tenho o verbo assistir, né? O sujeito sou eu, tá? O verbo assistir, ele é um verbo transitivo indireto, porque quem assiste no sentido de ver, quem assiste no sentido de presenciar, né? Quem assiste no sentido de ver, ele realmente assiste a alguma coisa. Então, ao filme aqui, ó, é o que nós chamamos de objeto que indireto, tá? Então, ao filme é um objeto indireto. Legal. Aí aparece na prova assim, eu quero que você substitua esse objeto indireto por um pronome, né? Aí, na hora, as pessoas se lembram do pronome ler. Já sei, assistir ler.
A professora falou, o lhe ele pode funcionar como objeto indireto. Isso é verdade, tá? Mas não neste caso. Por quê? Porque o seu objeto aqui, a palavra filme, não é uma pessoa. O pronome lhe só pode ser usado para substituir pessoa. Eu só posso colocar o lhe se aqui o objeto indireto fosse uma pessoa. Se eu tivesse colocado assim, ó, paguei a conta ao garçom, eu poderia colocar paguei-lhe a conta, tá? Então, se o objeto for pessoa, eu posso colocar o lhe. Filme não é pessoa, então não posso colocar lhe no lugar de filme, tá? O que ficaria certo, então? Eu assisti a ele. Exatamente aqui que eu tenho, por exemplo, um pronome pessoal do caso reto, ele, que deixou de ser pronome pessoal do caso reto. Porque como ele está preposicionado, ó, ele passa a ser um pronome oblíquo tônico, tá? Como eu falei para você, e aqui ele está desempenhando o papel de objeto indireto, tá bom? Isso aqui é a pronominalização do objeto, tá? Eu estou trocando um objeto por um pronome e é assim que vai funcionar, ok? Sukai, não é você tem que entender o que eu estou te falando, sukai, mas de uma forma absurda, tá? São duas observaçõezinhas agora que eu vou fazer com você aqui, que é o seguinte. Se você tiver um verbo, contração de verbo com pronome, né? Se você tem uma forma verbal, esse verbo termina em RS ou Z, tá? E esse verbo se encontra com os pronomes ou a ou as, o que acontece? Você tem que cortar o RS ou Z e os pronomes ou a ou as vão se transformar em lolá, lolás. Por exemplo, ela vai seduzi-lo rapidamente. Ela vai. Esse verbo aqui, ó, é o verbo seduzir. Ele é terminado em R. E o pronome era o pronome O. Você corta o R e coloca o L. Como é que vai ficar? Ela vai seduzi-lo rapidamente. Continua sendo objeto direto do mesmo jeito, tá? Vai seduzir ele. E o bolo? Tu fazê-lo bem. Tu fazê-lo bem. Não é fazê-lo, não, tá? Que não é fazê-lo, não. É fazê-lo. Eu faço, tu fazes, tá? Esse verbo aqui ia acabar em S, ó, tu fazes, então é tu fazê-lo bem. Aqui terminaria em S e aqui eu teria o pronome O. Então você corta o S e acrescenta o L. Tu fazê-lo bem. Os papéis, ele trá-los amanhã. Então aqui seria qual verbo aqui, ó? Aqui eu tenho um verbo que tem qual terminação? É o Z, né? Ele traz. Ele traz quem? Os papéis amanhã. Então, se o seu verbo terminar em R, S ou Z, tá? E se encontrar com os pronomes o a, os as, corte o R, S ou Z e acrescente o L. E aí você vai ter essas contrações, ok? Lembrando que esses pronomes aqui continuam funcionando como objetos diretos, porque na verdade esses pronomes eles são os pronomes o, a, os e as, tá? Então simplesmente porque eles foram associados aos verbos terminados em RS ou Z, esses verbos perdem o RS ou Z e esses pronomes ganham o L, mas eles continuam sendo objetos diretos. Combinado? Também é uma coisa que cai bastante, tá? Agora, se acontecer de o seu verbo terminar em N, ou de seu verbo terminar em N, ou de seu verbo terminar em outro som nasal qualquer, tá? Você vai ter as formas, ao invés de lolá, loslás, os pronomes loá, osás vão virar noná, nosnás. Exemplo, fizeram nos esperar muito. Então, ó, fizeram. Quem fizeram? Eles fizeram. Meu sujeito está aqui, né? Eles fizeram os, tá vendo? Só que como o verbo termina em som nasal, eu não corto o som nasal aqui, do N. Eu simplesmente acrescento o N e fica fizeram nos esperar, tá? Eles esperam apenas amanhã. Mesma coisa, terminou em som nasal, terminou. Eu simplesmente acrescento o N. Eles continuam funcionando como objetos diretos. Combinado? Eles esperam amanhã, fizeram-nos, né? Eles esperam ela, tá vendo? Eles esperam ela amanhã, né? Fizeram eles esperar muito, tá vendo? É isso aí. E para encerrar, nós temos aqui os últimos pronomes pessoais que faltam, né, para a gente estudar, que são os pronomes de tratamento. Você tem que saber esse pronome de tratamento, são duas coisas. Eles são pronomes pessoais e eles são pronomes de segunda pessoa, mas eles são pronomes, olha isso que eu vou falar com você, que sempre, eles são pronomes que sempre, tá? Sempre concordam com a terceira pessoa verbal. Eles são pronomes de segunda pessoa, mas eles sempre serão flexionados com o verbo na terceira pessoa. Isso aí é uma coisa que a gente faz diferente do português de Portugal, tá? Então isso aqui realmente é algo para você estudar. Olha lá, você é um pronome de tratamento, é um tratamento mais familiar, é uma coisa mais, né? Uma coisa mais íntima, tá? Eu tenho senhor e senhora, tá? Tô finalizando com vocês aqui, que é realmente um tratamento de mais respeito. Eu tenho Vossa Senhoria, que é um tratamento mais cerimonioso,
tá? Eu tenho Vossa Excelência, que já são usados para altas autoridades. Vossa Eminência, aí já é para cardeal, tá? Um alto, né, cargo. Eu tenho Vossa Santidade, que é só para o Papa, realmente. Vossa Alteza, aí já são príncipes, duques, duquesas. Vossa Magnificência, já são reitores de universidades, tá? Vossa Majestade, só para reis e rainhas. Vossa Reverendíssima, aí são realmente os sacerdotes, ok? Uma aplicação disso aqui, Lara, olha só. Vossa Excelência não irá prestar declarações, repara, o pronome é de segunda pessoa, mas o verbo aqui que está flexionado está na terceira. Eu irei, tu irás, ele irá, o verbo na terceira. Vossa Majestade comparecerá ao evento? Vossa é de segunda, mas eu comparecerei, tu comparecerás, ele comparecerá. Esse verbo está na terceira pessoa. A missa rezada por Vossa Reverendíssima, segunda pessoa, foi emocionante. Tá vendo? O pronome é de segunda, mas o verbo eu fui, tu foste, ele foi, está na terceira. Senhora, precisa de ajuda? É um pronome de segunda pessoa, foi usado aqui como vocativo, tá? Ainda assim, eu preciso, tu precisa, ele precisa, o verbo está na terceira pessoa. Combinado? Então, o pronome de tratamento também é pronome pessoal, ok? Então, não deixe de revisar essa aula, de resolver os exercícios pertinentes a essa aula, tá? Se a sua dúvida aconteceu, deixa anotadinha aí, porque durante o nosso Tira Dúvida, o nosso plantão Tira Dúvidas, você irá saná-las, ok? Obrigado, um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.